Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tomás Araguchi e esse é o canal Anima Astra, a alma dos astros. Aqui conversamos sobre astrologia, autoconhecimento e espiritualidade. E no vídeo de hoje vamos aprofundar, prosseguir o tema iniciado no último vídeo, no vídeo anterior, em que eu falo sobre a entrada de Marte no signo de Áries, as suas implicações no coletivo e no individual. E naquele vídeo eu também falo sobre reflexões, sobre uma meditação para a gente viver esse período da melhor forma. Não é porque Marte é o deus da guerra, da iniciativa, das impulsividades, das impaciências, né? No próprio signo, isso é, em Áries, domiciliado e, portanto, super forte, talvez até descontrolado, não quer dizer que isso seja ruim. Como a gente pode usar essa energia e tirar o melhor proveito desse período? Então, se você não assistiu esse vídeo, recomendo, vá lá, tá aqui, é o vídeo anterior desse canal, porque hoje a gente vai aprofundar esse tema, já que não é só Marte que está em Áries. Já falei em outros vídeos, em outros conteúdos, inclusive lá no nosso Instagram. Se você não segue, vai lá, segue o canal anima.astra lá no Instagram, né, que a gente também tem Saturno e Netuno em Áries, por isso é um período recheado com a energia ariana, essa energia do início, a energia do puro fogo. Hoje a gente vai falar de outro ator que entra também em Áries nos próximos dias. E eu prefiro falar com alguma antecedência para a gente se preparar, né? Porque quem vai entrar em Áries, e é esperado, isso acontece todo mês, é a Lua. Só que a Lua entrando em Áries com o Sol, a gente tem um fenômeno que é a Lua Nova, né? Então, a cada 28 dias, a gente vê uma Lua Nova. Uma Lua Nova marca o início de um ciclo, o ciclo lunar. A Lua, lembre-se, ela fala do nosso inconsciente. A Lua, ela recebe o reflexo do Sol. O Sol é a consciência, o Sol é o ego. A Lua, portanto, é o inconsciente, as emoções, os aspectos internos, inclusive aqueles que talvez sejam difíceis de observar em nós mesmos. Então, conjunção de Sol e Lua em Áries, além de marcar uma nova fase, é uma nova fase com a tônica ariana. Então não quer dizer que o Sol vai sair de Áries, né, entrar em Touro na reta final de abril, que essa tônica vai deixar de existir. Lembrem-se, Saturno continua em Áries aí até 2027. Netuno até se perder de vista, Netuno é lento, mas muito inconsciente também, né? Mas para uma análise mais objetiva, a Lua inicia um ciclo de 28 dias com essa energia ariana. Por mais que a Lua depois saia de Áries e percorra todo o zodíaco até encontrar novamente com o Sol no próximo signo, a gente tem 28 dias com essa tônica. E aí é uma análise ainda mais sutil, porque a Lua é o inconsciente. A Lua fala das emoções, né? E é quase como chover no molhado quando a gente comenta sobre a ansiedade. A tendência é que os processos de ansiedade piorem. A tendência é que as impulsividades piorem. E se lembrem que eu estou falando, não só aqui, como lá no canal do Instagram, sobre as pessoas não perceberem o que estão falando, o que estão fazendo, simplesmente acontece, já fez, já falou,
e depois tem que correr atrás do prejuízo do que falou, do que foi dito. A tendência é que isso piore, gente, né? Esse aspecto, né, da Lua em conjunção com o Sol, essa Lua nova, ganha ainda um outro caráter um pouco mais preocupante, que é Quirón, né? Sol e Lua vão estar no grau 27 de Áries e Quirón vai estar no grau 26 de Áries no dia 17 de abril de 2026. Então, é uma sexta-feira. Quirón é o curador ferido. É um asteroide, não é um planeta. Então, ele é muito analisado na astrologia moderna, mas ele traz um aspecto de cura muito interessante para a gente avaliar, mas também de feridas. Aliás, é o curador ferido. É o processo de cura através dessas feridas. Então, se o Sol, que é a consciência, em conjunção com a Lua, que é o inconsciente, e conjunção com Quirón, que é o curador ferido, será que é um dia muito interessante para a gente observar feridas antigas, traumas, marcas, temas difíceis que de repente estão inconscientes ou de difícil acesso dentro de nós mesmos e, portanto, é uma data que a gente pode enxergar melhor essa configuração interna, tá? Vamos olhar com carinho, porque pode ser uma boa oportunidade. A gente vê que nessas configurações astrológicas podemos tirar o melhor proveito, né? O mundo ele é regido pela dualidade. Essa realidade é dual. Tem seu aspecto desafiador, como eu comentei, da ansiedade, das impulsividades, mas também é um período para novos inícios. Áries, que é o próprio signo do início, ele que abre o ano astrológico, e ter nesse signo Sol e Lua juntos, que formam uma nova fase, é também um período para colocar algum projeto em prática, colocar alguma ideia ou estar aberto a novas ideias. Vamos observar essas datas, tá, gente? Dia 16, principalmente dia 17, que é o ápice da lunação, da lua nova, e no dia 18, tá? E aí, gente, falando da ansiedade, esse é um ponto crucial. Ansiedade é o ansiar descontrolado. Claro que não é só isso, mas eu queria, né, trazer essa brincadeira com o português. O português é um idioma tão bonito e tão profundo, porque o ansiar é o desejo, o anseio é aquilo pelo qual você busca. E nessas últimas semanas, alguns consulentes e também amigos têm trazido alguns questionamentos para ser analisado no mapa astral, mas quando a gente conversa mais a fundo, a gente vê que é uma grande questão de ansiedade, né? Quando a gente não consegue observar essa ansiedade em nós mesmos e mascara ela com outro problema, geralmente relacionado a fatores externos, talvez isso esteja mostrando algo ainda mais profundo, que é o não saber o que você deseja. Usar essa energia de Áries, que é uma energia também muito relacionada à libido, à vontade de viver, usar essa energia sem saber o que se deseja, qual é a real vontade da sua alma, qual é a real vontade do seu ser, pode ser uma tragédia. E afinal, você sabe o que você quer? Você sabe o que te move? Talvez essa seja
a principal pergunta, talvez essa seja a grande questão. O que te move? O que você quer? Isso pode parecer tão banal, mas é tão comum. Afinal, eu como astrólogo recebo diariamente pessoas que querem conhecer melhor o seu mapa astral para, no fundo, saber o que elas querem. Isso não é tão banal assim. Aliás, é mais comum do que gostaríamos e, já que estamos falando sobre isso, gostaria de trazer essa reflexão para você. Você sabe o que você realmente quer? Você sabe o que te move? Você sabe qual é a sua verdadeira vontade? Porque se essa resposta não é respondida na sua totalidade, na sua profundidade, na sua alma, muitas das outras questões que a gente está falando aqui, inclusive sobre ansiedade, não podem ser solucionadas, pelo menos na sua forma total. Sempre vai faltar algo. E a ansiedade, muitas vezes, pode ser essa inquietação interna de saber que você não está fazendo aquilo que você poderia fazer, que você não está vivendo exatamente da forma que você poderia viver. Então, qual é a sua verdadeira vontade? Qual é a vontade da sua alma? Se você já fez uma leitura astrológica, ou se você conhece a astrologia e conhece seu próprio mapa astral, você tem muitos insumos para encontrar essa resposta que só você pode encontrar. A astrologia é uma ferramenta que nos auxilia muito no auxílio de encontrar essa verdadeira vontade. Mas é uma resposta que vem da alma, né? Então, é individual. E eu recomendo que quando você descobrir, não fale para todo mundo, porque é algo só seu. Viva, planeja viver isso. E essa é a grande sacada, né? Quem consegue direcionar sua força vital para viver aquilo que move a própria alma, reduz muito o seu processo de ansiedade. Reduz muito as suas angústias, sofrimentos, essa inquietação, esse sofrimento interno que motiva, ou melhor, que desmotiva, que aflige a humanidade. No fundo, é um reflexo de uma humanidade que não está vivendo aquilo que está dentro de si, né? Caminhamos cada dia que passa para um destino e uma trajetória e um caminho em que a gente vive o que a mídia deseja para a gente, o que a mídia planeja para a gente, o que os governos, as diferentes ideologias, instituições, religiões planejam para a gente, e não aquilo que nós planejamos para a gente. Então, Ares, que é o guerreiro, né? Marte é o deus da guerra, e Ares é o próprio signo desse impulso do fogo. É um convite também para a gente alinhar as nossas expectativas com nós mesmos. O que nós desejamos? O que nós queremos? Onde está a nossa energia de vida, a nossa energia vital, a nossa libido? Qual é a nossa verdadeira vontade? Ares, ou melhor, Marte, ele leva mais ou menos 2 anos para voltar para o mesmo ponto. Então, daqui a 2 anos a gente vai ver novamente Ares, ou melhor, Marte em Ares, e portanto essa tônica, essa pergunta
pode ganhar novos ares, ou novas respostas, ou complemento das respostas que a gente pode obter agora. Porém, vamos deixar só para daqui a 2 anos ou vamos aproveitar para sentir aquilo que nos move agora? Nunca se ouve tanta discussão sobre o uso de remédios, sobre ansiolíticos, no final das contas, ferramentas que são para nos auxiliar, são para nos ajudar, mas acabam sendo usadas como muletas. Então, agora que essa tônica está forte, antes da gente sucumbir ao que o mundo nos arrasta, vamos observar em nós mesmos o que nos move. Para que eu tenho tanta energia que eu posso lutar uma guerra para vencer e conquistar? O que me move lá no fundo? E aí é uma discussão interna que pode ser feita sem nenhum julgamento. Não é momento para pensar no que a família vai pensar, ou no que a religião vai criticar, o que a sociedade vai pensar. Isso deixa para depois. O que me move? E esse é um ponto que deve ser acompanhado com o seu equilíbrio. Porque quando a gente imagina, né, a força do Deus da guerra, no signo da guerra, do guerreiro que está à disposição de vencer e de superar todos os seus obstáculos, a gente, num quadro de cansaço generalizado que a gente encontra a humanidade, talvez a gente encontre mais resistência do que qualquer outra coisa. Nossa, eu tô tão cansado, por que eu tenho que lutar por outra coisa? E aí eu tenho que falar do oposto, da outra faceta, já que tudo é dualidade, da outra faceta de Marte. E aí, para falar sobre isso, eu queria trazer um caso, um case, né? Já que hoje tudo é americanizado, mas um caso muito interessante, né? A gente aqui na Anima Astra tem alguns atendimentos terapêuticos também, e a Naira comigo a gente conduz um atendimento chamado astrovibracional. Através de vibrações, a gente traz oportunidades para equilibrar ou o seu mapa astral natal ou trânsitos astrológicos que podem estar interferindo no seu mapa astral natal, né? Então a gente tem alguns produtos terapêuticos, algumas ferramentas, talvez alguns de vocês já conheçam, né? Esse aqui, por exemplo, é o Marte, né? Formato de spray e também conta-gotas, né? Esse daqui já um floral, já. E aí que tá, não é só floral, porque não tem só a frequência de flores, tem a frequência de cristais, a frequência do metal alquímico de Marte, que é o ferro, né? O ferro metálico, né? Então é um composto vibracional para equilibrar determinados pontos do seu mapa, e a gente tem esse composto para equilibrar também o Marte, né? E tem um caso de um consulente nosso que tem um quadro de ansiedade muito grande e ele estava muito cansado, nos procurou e queria saber se a gente tinha algum produto, algum atendimento, alguma ferramenta para auxiliar nesse cansaço. Analisando o mapa dele, a gente viu, né, um Marte sofrendo muito naquele mapa, no mapa astral dele. Indicamos o uso do Elixir Marte. E ele começou a usar, ficou alguns dias sem falar com a gente, e depois de uma semana ele comentou: olha, eu tô com muita energia, mas ao mesmo tempo eu tô com uma ansiedade, eu não tô conseguindo esperar, eu tô muito ansioso.
Será que pode ser pelo uso do Marte? E aí a resposta é sim, né? A gente, como algo que vai modular essa vibração dentro do seu corpo, o Marte, se ele está em desequilíbrio, talvez tenha que compensar no outro grau para depois chegar no equilíbrio, né? É uma curva. Até chegar no equilíbrio, talvez a gente tenha que encontrar esse fator de compensação, né? E aí a gente explicou isso para ele continuou usando, e depois de 2 semanas que ele começou a usar, além dele estar com bastante energia, ele percebeu uma queda na ansiedade e aí uma vontade absurda de dormir. Que no primeiro momento ele pensou, poxa, mas eu tô ficando mais cansado, né? Tô ficando mais cansado e eu queria ter mais energia, mas ao mesmo tempo eu tô com energia, mas com mais sono. E aí, gente, eu contei esse exemplo para trazer a seguinte reflexão. Marte, o guerreiro, ele não guerreia o tempo todo. O guerreiro precisa descansar. O guerreiro precisa ter uma boa noite de sono. Precisa ter uma qualidade de vida. Precisa ter uma boa cama, um bom travesseiro. O guerreiro, ele precisa ter um tempo de descanso digno. Em qual momento a gente está usando para descansar? A todo momento a gente está recebendo uma série de estímulos, de informação através de celular, através da televisão, através de vizinhos. E você é engraçado que hoje a gente, né, talvez a principal ferramenta de comunicação que a gente tem é o WhatsApp, e as pessoas mandam mensagem e querem resposta naquele momento. Né? Não entendem que você pode estar em outro momento, pode estar em atendimento, ou simplesmente não está mexendo no celular. A ansiedade está generalizada e a gente tem muitas causas no nosso dia a dia que fortalece esse padrão. Mas vamos olhar para o outro lado dessa moeda, o descanso, o relaxamento, a entrega. E aí eu vou trazer um outro exemplo. E esse exemplo é um exemplo meu. Fala sobre uma situação minha. Eu pratiquei yoga durante 15 anos da minha vida. 15 anos, né? Comecei na adolescência e ao longo de 15 anos pratiquei yoga, e talvez tenha sido o yoga o grande auxiliador de um processo de cura da minha ansiedade. Sempre tive muita ansiedade. Aliás, sou ariano, se alguém não sabe. Eu sou ariano, então a área já tem isso no sangue, né? Mas desde de jovem fazendo yoga auxiliou muito, só que trabalho, dia a dia, mudança de cidade, eu fui me afastando, até que eu parei de fazer yoga, né? Dediquei essa energia que Áries precisa, né? Precisa cuidar do corpo, dediquei em outros tipos de atividade física, como academia. E foi ótimo. É uma forma de extravasar essa energia. E aí, é muito bom. Porém, aquele relaxamento que o yoga promove não foi compensado da devida forma. Em outras palavras, eu tive um burnout. 3 anos depois de né, deixar as práticas de yoga, eu tive um burnout. Na verdade, 3 crises de burnout em poucos meses. Isso já tem alguns anos atrás. Né? E isso me fez relembrar do yoga. E quando eu voltei a fazer yoga e pude usar a energia do guerreiro descansando, eu vi o complemento perfeito. Então, essa é a grande questão. Quando a gente equilibra esse Marte, às vezes a gente quer impulsionar mais porque está cansado. Talvez, se você esteja cansado, descanse. Isso pode ser tão óbvio, mas não é tão óbvio.
A gente vê as pessoas querendo mais estímulos, querendo ou soluções milagrosas, e de repente cortar o estímulo do cansaço, cortar o que alimenta esse cortisol, né, o hormônio do estresse, e descansar mais. Estou falando sobre isso porque a Lua, que é a emoção, no dia 17 de abril, vai fazer conjunção com o Sol em Áries. Então, vamos trazer consciência para esses aspectos emocionais que também fazem parte e fazem parte de você. Quem vive 2026 e não lida direto ou indiretamente com a ansiedade, está fazendo algo muito certo. Mas a grande maioria está lidando com esse processo e zero julgamento, mas a gente pode entender isso e absorver melhor, tá? E eu vou prometer para vocês outro vídeo falando dessa temporada ariana, porque a conjunção de Sol e Lua em Áries, conjunção com Quirón também, né? Me traz algumas preocupações, mas esse vídeo já está muito longo, eu vou falar em outro momento. E também deixo aqui um compromisso com vocês, que eu preciso falar sobre algumas configurações astrológicas que vão acontecer, não agora em 2026, mas nos próximos anos, na verdade em 2030. Porém, saber disso com antecedência faz toda a diferença. A conjunção que está acontecendo agora, né, de Saturno, que aconteceu, o seu ápice Saturno e Netuno em Áries, agora no início de 2026, eu tenho analisado ela já há 5 anos. Claro que nesse tempo eu não tinha canal no YouTube, não queria me expor, mas para minha vida pessoal e para a vida pessoal dos consulentes, né, que passam comigo, de parentes, de amigos, eu sempre trazia essa reflexão e esses alertas para a gente viver esse período da melhor forma. E agora que eu estou aqui com o canal e com essa comunicação direta com vocês, eu preciso falar sobre os eventos astrológicos que estão por vir, tá? Que já aconteceram na história da humanidade, e eu quero trazer esse estudo para vocês. Então, aproveito para assumir esse compromisso público e, de repente, até uma live. Eu estou pensando em algo para ter essa oportunidade da gente conversar, né? Porque na live traz essas oportunidades. Então, gente, é isso. Um outro aviso que eu gostaria de trazer é que o sorteio que a gente prometeu vai ser realizado. A gente não está conseguindo parar, mas vamos sortear. Então, você que participou dos sorteios daqueles 3 primeiros vídeos daqui do canal, vai sair o resultado ainda. Não se desliguem, tanto lá do Instagram quanto aqui do canal no YouTube, que a gente em breve vai marcar uma data para a gente fazer esse sorteio. Se você não participou, se caiu aqui de paraquedas, não sabe que sorteio é esse, a gente vai sortear um atendimento de uma terapia energética espiritual que a gente faz. E para participar desse sorteio, é só assistir os primeiros vídeos daqui do canal, os primeiros 3 vídeos, e ao longo do vídeo tem as recomendações. Eu não vou entregar aqui de mão beijada, porque vocês têm que assistir lá para dar uma força nesses vídeos e, consequentemente, também ajudar aqui o canal. Tá bom, gente? Olha, é sempre um prazer falar com vocês. Eu fico muito feliz dessa interação, dessa troca, porque é uma troca. Eu aprendo muito aqui com os seus comentários. E se vocês curtiram desse conteúdo, passa adiante para algum amigo, parente, familiar que pode se beneficiar desse conteúdo, tá?
E a gente aproveita esse espaço para construir um local de uma grande troca, né? E só um recado, que eu estou vendo muitas visualizações, mas muitas. O último vídeo teve, né, uma boa quantidade de visualizações e nem todo mundo está seguindo. Segue o canal, gente, que dá uma força muito grande e ajuda para que esse projeto sobreviva por mais tempo, tá? Ó, grande abraço para todos, até mais.